Olá, tudo bem com vocês? Shalom, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer para você aqui algo muito especial. Você sente ira ou você tem raiva? Você sabe qual é a diferença entre a ira e a raiva? Você já parou para analisar sobre isso? Então, hoje eu vou trazer algo para você, que é para você entender o que é a raiva, se ela é pecado, o que é a ira, se ela é pecado. Tá bom? Fica até o final desse vídeo que nós vamos trazer para você um entendimento. Sabe aquela hora que dá aquela raiva, aquela vontade de matar alguém? Ah, se eu pudesse, eu esganava. Fica aqui, você vai entender o que é isso, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Pai, nesse momento, eu quero aqui, Senhor, te pedir que o Senhor envie os seus anjos, que o Senhor envie guerreiros do céu pela minha vida, pela vida dos que vão assistir esse vídeo. Pai, no nome de Jesus, que esse vídeo traga, Senhor, ao coração dos teus filhos entendimento, discernimento e coragem para vencer, Senhor, tudo aquilo que tem trazido dor, angústia, tristeza, raiva, ira, para que os teus filhos venham, Senhor, viver a plenitude na terra. Senhor, guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Não deixa, Jesus, que o inimigo nos alcance e nos localize. Pai, que tudo que será dito aqui está baseado na tua palavra. Então, o Senhor nos protege, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. E aos seus anjos, o Senhor dá ordem a nosso respeito. Amém? Vamos lá? Eu quero começar lendo aqui um versículo do livro de Efésios, capítulo 4, e versículo 31, que diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ah, muito bem. Que não haja entre nós blasfêmia, que não haja amargura, maldade, né? Então vamos lá ter um entendimento. A palavra de Deus também diz que não é bom, tá? Não é bom que o homem deixe a ira virar o sol. Ah, Lúcia, como é isso? É assim, ó. A Bíblia diz que o homem deve ser tardio em irar-se e não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E a ira, sabe o que ela é? É a dor exposta da ferida que nós carregamos aqui dentro. Você curando essa ferida, a ira vai embora. Você sabia disso? Essa ira, ela será controlada. Pois tudo que toca nessa ferida que você tem, vem a explosão da raiva, do ódio e da ira. Então, mas o que é a raiva? Né? O que é a raiva? Na perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala da raiva? A ira é uma emoção humana, mas ela pode se tornar destrutiva quando ela não é controlada. Quantos testemunhos, quantas histórias nós temos de pessoas que se irou e fez atrocidades sem pensar. Então, Efésios mesmo 4 aqui, que nós lemos, no versículo 26, vai dizer: irei, mas não pequei. Tá certo? Irei, mas não pequei. Não se ponha o sol, ou seja, não vire o dia com você, não vire o dia, tá entendendo? Sobre a vossa ira. Ou seja, se eu me irei de manhã, eu não posso deixar essa ira ir até o final do dia. Eu tenho que eliminar ela antes de eu me deitar para dormir. Se você não se libera dessa ira no mesmo dia, no outro dia, você pode ter certeza de que ela começa a ser maior. E já com algo a mais, o desejo de vingança. Então, a emoção da raiva não é pecado. É, Lúcia, ter raiva não é pecado? Não. Raiva é um sentimento natural do homem. Raiva é um sentimento que todo ser humano tem. Agora, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. O que passa de raiva, aí já é a ira, tá? Então, essa emoção que ultrapassa a raiva, aí sim, já é a ira. Como é que eu sei, Lúcia, a diferença? Vou te dar um exemplo. Se você bate um dedo, se você quebra um copo, se você... Acontece um acidente dentro de casa, vou usar aqui, né, as coisas mais simples do nosso dia a dia. Você, naquele momento, tem aquela raiva. Nossa, como que eu consegui quebrar isso aqui? Não vale xingar, hein? Por favor, não vale falar palavrão, não. Fala, Senhor, Jesus, misericórdia, Jesus dos crentes, né? É assim, porque homem de Deus, mulher de Deus, é assim que faz quando tá com raiva. Ou não é?
Então, quando nós temos esse sentimento, que acontece algo conosco assim, corriqueiro do dia a dia, nós temos a expressão da raiva, né? Vem esse sentimento. Agora, o problema é quando ele desce ao coração, se acontece alguma coisa e ele desce ao coração, aí sim, aí se torna a ira. Um exemplo de ira que está na Bíblia, Caim e Abel. Temos outros assuntos, temos outros exemplos também. Caim ficou irado porque a oferta dele não chegou ao Senhor. E o que, que ele fez? Com a ira que ele sentiu no coração, ele foi lá e matou Abel. Então isso não era mais só uma raiva simples. Não, fiquei com raiva porque o Senhor não recebeu a minha oferta, mas está tudo bem, a próxima vez eu trago uma melhor e o Senhor vai receber. Não. Ele deixou descer ao coração aquele sentimento e o que ele fez? Se vingou. Lembra que eu falei da vingança? Se vingou do irmão. O ódio dele, a ira dele se voltou para o seu irmão. E ele matou o seu irmão. Então, é por isso que a palavra diz que nós não devemos deixar a ira se pôr sobre o sol. Não devemos deixar isso passar de um dia para o outro, porque aí ela começa a remoer dentro de nós e se torna o quê? Um desejo de vingança. E a maior causa dessa dor são as nossas feridas emocionais e rejeição. As feridas emocionais e a rejeição é o que mais traz ira para nossas vidas, tá? A rejeição, a gente já ouviu muito falar de rejeição, mas eu vou recordar a tua memória. A rejeição é uma sensação de não ser aceito, não ser amado, não ser valorizado. Lúcia, de onde vem isso? Isso aí é para outros capítulos. Nós estamos falando da ira. Depois, se você quiser, nós vamos deixar aqui um card que fala mais um pouquinho de rejeição, né? Que fala um pouquinho mais dos seus emocionais, e aí você vai entender como acontece a rejeição com você mais especificamente. Então, isso significa que a rejeição, ela é uma dor que nós trazemos dentro de nós. E a gente não se sente valorizada, a gente não se sente amada, a gente não se sente aceita. E ela pode ocorrer de várias formas. Desde a rejeição por parte dos pais, dos amigos, de parceiros românticos, até a rejeição social, profissional. Independente da sua forma, ela deixa marcas profundas na psique humana. E a rejeição nos ajuda a explodir a ira. Porque se acontece algo, por exemplo, Caim, né? Ou eu vou usar aqui eu mesma, se acontece algo comigo, que eu já vivi lá no meu passado e eu não me curei, quando acontece de novo, a explosão da ira vem. São os gatilhos emocionais. São os gatilhos. Porque eu estou ferida, porque eu estou machucada, e o que o outro fez comigo agora refletiu lá, e o meu cérebro, a minha alma está registrado. Porque a nossa alma tem a idade da nossa vida, tá? Nossa alma tem a idade da nossa vida. O que aconteceu na gestação da mamãe, a gente registra. O que aconteceu no nascimento, a gente registra. O que aconteceu na infância, você... Lúcia, eu não lembro, mas a sua alma lembra. A sua alma lembra de todos os detalhes. E aí, onde é que está isso? No inconsciente. Mas quando toca na ferida do inconsciente, joga para o consciente, você explode. Só que às vezes você não entende de onde vem. Mas para isso, você precisa buscar a sua história geracional, a sua história genética, a sua história de infância, para você ter uma noção. Lúcia, eu não conheço ninguém. Eu não tenho contato com ninguém da minha infância, então peço ao Senhor para trazer luz. Peça ao Senhor para trazer luz ao seu entendimento, para que você consiga alcançar o que é que está te trazendo tanta raiva. O que é que está te trazendo tanta raiva, que é pouca, mas nós estamos falando aqui do quê? Da ira. Lúcia, o que é que está me trazendo essa ira? Porque ela começa com uma raiva, né? Um detalhezinho pequeno, daqui a pouco se transforma numa ira muito grande. Então é por isso que você não deve deixar se pôr o sol sobre a sua ira. Resolva essa situação no mesmo dia, porque a partir do outro dia já se torna algo muito delicado para a sua vida e para o seu espiritual, que já já nós vamos falar sobre ele. Eu estou dando aqui uma introdução para você ter um entendimento do que acontece com você lá no espiritual com a ira, tá? Então a rejeição ela não é só uma ferida emocional, ela é uma ferida na alma. Ela é uma dor da nossa alma. Ela afeta a nossa identidade, ela afeta a nossa autoestima. Ela nos leva a questionar o nosso valor, o nosso propósito de vida. E muitas vezes as pessoas carregam essas cicatrizes de rejeição por anos, se não por toda a sua vida. E muitos não sabem como fazer para melhorar a sua história de vida. E quando vem esses gatilhos emocionais da rejeição, nós explodimos, porque está lá dentro guardado, né? Está guardado lá dentro de nós. E na maioria das vezes, esses sintomas são secundários de mágoas profundas que nós guardamos.
um rompimento de um relacionamento, uma amargura, um ressentimento, um afastamento de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a nossa alma, ela sofre. Porque nós somos criados para adorar o Criador. Então, se você não está fazendo aquilo que é para ser feito, a sua alma está sofrendo. Porque ela foi criada para isso. E é você que não está entendendo, mas ela está gritando dentro de você. Então, você precisa se livrar de toda essa amargura, essa indignação, dessa ira, como nós lemos em Efésios, né? Dessa gritaria, esse desespero, porque quando a ira vem, a gente não se controla. Quem disser que se controla no momento de uma ira, meu Deus, você já está com o pé na salvação perfeita. Mulher e homem de Deus. Eita glória! Porque é difícil, né? É uma força de expressão, mas é muito difícil você se irar e você conseguir se controlar. A raiva você controla. Você ainda consegue dar um paliativo. Mas a ira é muito difícil você conseguir se controlar. Então, como que eu faço para me curar disso? Conheça a sua raiz. É por isso que eu falei, se você não conhece ninguém, você tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo com você. Aí você vai descobrir a raiz, onde é que está esses gatilhos, observe o que tem acontecido com você, lembre as situações que te despertam muito ódio, muita raiva, muita irritação, e comece a trabalhar. Opa, peraí. Se eu vejo alguém fazendo injustiça com outro, aquilo me ira, me dá vontade de tomar as dores para mim. Qual foi a injustiça que me fizeram? Se eu ouço que a minha amiga foi traída, já me dá vontade de matar quem traiu ela. Opa, quem foi que me traiu que ficou a marca aqui dentro? Preciso perdoar, né? Então, por que você precisa se conhecer? Porque você precisa se tratar, você precisa se curar, porque a sua alma registrou, tá lá dentro. E isso machuca você. E o inimigo se aproveita disso, hein? O inimigo se aproveita disso. Peça ao Espírito Santo para ele te revelar a origem desse ódio. A origem dessa ira. Salmo 139 fala assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. É o Senhor que pode fazer isso por você. Então, nós precisamos também liberar o perdão para quem nos fez raiva, para quem nos feriu, para quem nos magoou. E muitas vezes, essa dor, essa ferida, essa ira, ela está conectada à falta de perdão. E a falta de perdão é algo muito sério. Porque lá em Mateus capítulo 6 fala que se você não perdoar, você não é perdoado. É Mateus capítulo 6, não é a Lúcia que está dizendo. É Mateus capítulo 6, está dizendo que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Entendeu, meu irmão? Então, Romanos capítulo 12 também diz para nós assim, ó, renove a sua mente. Renove a sua mente. Substitua esses pensamentos de ódio, porque às vezes a gente deixa a ira se pôr sobre o sol e a gente fica remoendo aquilo a noite toda. A gente deita no travesseiro e não consegue nem esquecer o que fizeram com nós. Quando amanhecer o dia, nós já estamos com a nossa mente mais ainda afetada. E aí Romanos capítulo 12 diz para nós o quê? Substitua seus pensamentos por pensamentos de paz. Nós precisamos também ter domínio próprio. Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito. Nós precisamos ter domínio próprio, porque quando nós temos domínio próprio, a gente não se deixa só se pôr sobre a nossa ira, a gente não deixa passar algo que a gente não perdoe, a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um fruto do Espírito. Entendeu, querido? Mas a parte que eu quero mais entrar agora, para você entender o que é que está por trás da ira, é aqui que você vai começar a perceber o que é. São os tronos da maldade que influenciam a ira. Lúcia, o que é isso? Te segura aí que eu vou te explicar. Segura. Segura porque o negócio é sério. Talvez você nunca parou para pensar se existe algo espiritual por trás de tanta raiva, por trás de tanta ira, né? Qualquer coisa você explode, você fala palavrão, você xinga, você se descontrola. Uma criança não pode gritar que já te dá aquela raiva. A mamãe não pode falar nada com você, que você já se estressa. Claro que situações, né? Mas eu falo isso no corriqueiro, no dia a dia. O primeiro trono que eu quero falar para você é o trono de Belial. O trono de Belial. A ira descontrolada, ela se alimenta por estruturas espirituais malignas. Estruturas espirituais malignas. É isso que tem por trás da ira, tá? Na linguagem bíblica e profética, nós chamamos isso de tronos da maldade. O trono de Belial, ele é um espírito de violência, rebelião, descontrole. Belial é um principado citado na Bíblia que representa o espírito da perversidade, inutilidade e rebelião. Ou seja, né?
Ele é um espírito que traz isso para dentro de você, traz a perversidade, traz a rebelião, traz o ódio, traz o rancor, a quebra de aliança. E lá em 2 Coríntios fala, 2 Coríntios capítulo 6 fala o quê? Que concórdia há entre Belial e Cristo. Você pode ler, vá lá e leia, que é para você ter certeza que realmente a palavra de Deus fala sobre isso. E quais são as manifestações de Belial? As manifestações de Belial são explosão de raiva, explosão de fúria, sabe aquele momento assim que você, meu Deus, não consegue se controlar. Violência física, violência verbal. Tem pessoas que quando a ira vem, mata, destrói, faz qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque ele está possuído por algo que está se alimentando da ferida que ele tem dentro dele. Então, assim, começa a rejeitar as autoridades, não se importa mais com ninguém, começa a contenda dentro do relacionamento, dentro da casa, com as pessoas, não importa quem seja. É como se ele tivesse possesso desse demônio, porque isso é um demônio. São espíritos malignos que tomam posse de nós no espiritual, tá? Às vezes você nem está entendendo o que está acontecendo, mas é isso que está acontecendo com você. Se você já tentou de todas as formas se controlar e ainda não conseguiu, lembre-se, você é alma, você é espírito. Então tem algo por trás que está atuando na sua vida e você não teve noção ainda. Temos também um outro trono que atua. Trono de Amaleque. É o espírito de vingança. Lembra que eu falei para você? Lá no começo, a palavra de Deus ela é perfeita e fiel. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? Porque daqui a pouco você remói e quer se vingar. Aí o inimigo se alimenta disso que você viveu para se vingar com você, na sua carne, na sua pele, as atrocidades e ele ficar o quê? Tomando de você a sua paz e a sua tranquilidade e daqueles que rodeiam você. O trono de Amaleque, esse demônio, esse principado, esse trono, como você queira entender, porque aqui é um vídeo que a gente vai colocar expressões para que você entenda. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento, é uma outra história, mas eu estou tentando trazer para você aqui uma abertura da sua mente, porque isso existe, isso é Bíblia, tá? Então, o espírito de vingança e de amargura, ele vem através desse trono. Tá? E que trono é? Lúcia, onde é que fala disso? Êxodo 17 fala. Amaleque era o povo que era inimigo de Israel. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo do povo de Deus? Os demônios, as potestades, os tronos malignos. Esse povo, eles eram inimigo de Deus. Então, qual é o símbolo deles? Traiçoeiros. Eles atacavam traiçoeiramente, né? O espírito de Amaleque, ele influencia essa ira dentro de nós, que vem das feridas não curadas, o desejo de vingança. Eu quero dizer para você que a vingança é algo terrível. Esse desejo por vingança é algo que maltrata muito as pessoas. Nós somos humanos, a gente, né, tem hora que também é normal você sentir um pouco de raiva, um pouco de tristeza, um pouco de angústia, mas você permanecer com isso dentro de você não é normal. Não é normal. Já saia daqui entendendo isso. O que eu estou vivendo aqui não é normal. Tem algo sobrenatural aqui que eu preciso trabalhar na minha vida. Então esse trono, ele alimenta o ressentimento contínuo. Aí o ressentimento faz o quê? Te puxa para vingança. Porque você fica magoado, você fica remoendo aquilo ali ó, dentro de você. Então, aí vem a vingança. A vontade de se vingar. E aí é onde acontece muitas coisas. Se você foi traída, você vai trair. Se te mataram alguém, você vai querer matar alguém por essa pessoa. Se arrancaram algo de você, você vai querer arrancar de outra pessoa para se vingar. Entendeu? Então, isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério. E aí nós temos um outro trono também que trabalha esses três juntos, que é Leviatã. Lúcia, onde que fala de Leviatã? Isaías fala de Leviatã, Jó fala de Leviatã, Salmo fala de Leviatã. Tudo que a gente fala aqui está baseado na Bíblia. Se não estiver, não é de Deus. Tá? Então, Leviatã é o espírito do orgulho, da contenda. Leviatã é um principado terrível no orgulho e na confusão. Agora vai doer, hein? Agora vai doer. Porque falar de orgulho fere. Falar de orgulho dói. Porque muitos de nós pensamos que orgulho é uma coisa e é outra, mas você vai já entender o mistério. Orgulho não quebrado é Leviatã. Leva a divisão, né? Leva o orgulho espiritual. Isaías 27 diz, a sua alma se compraz em contendas. Esse demônio se compraz em contendas. Aí, Lúcia, quais são as manifestações do orgulho? Porque eu sou uma pessoa tão boazinha.
Lúcia, eu faço tudo para todo mundo, eu ajudo todo mundo, tudo que me pede eu estou fazendo. Aí lá na igreja, ou lá perto de mim, tem irmã que ela é tão assim, ela só anda se achando. A irmã é super, hiper, mega orgulhosa, só anda de roupa cara, só anda de bolsa cara, sapato chique, a irmã é um orgulho em pessoa. Espere aí. Espere aí que isso aí é uma outra história. Orgulho, você vai já saber o que é orgulho, porque muitas vezes nós queremos apontar o outro, mas não olhamos para dentro de nós. Nós não olhamos para dentro de nós para ver o que é o verdadeiro orgulho que está aqui. Porque é muito fácil eu apontar a irmã, mas eu não reconhecer dentro de mim o que eu preciso mudar. E a ferida de que eu estou falando, ela está dentro de você, não é da irmã. E você só vai dar para os outros aquilo que você tem. Então, para você ajudar alguém, para você ser boazinha com alguém, para você viver bem, você precisa curar você primeiro. Não adianta você querer curar os outros se você não tem condições para isso, porque você vai ferir o outro ainda mais. Porque o que a gente dá? O que a gente tem, né? Se eu tenho essa xícara aqui, essa caneca, eu vou dar a minha caneca. Se eu não tenho, eu não posso dar ela. Então, é isso que acontece conosco. A raiz do orgulho, ela está nos matando e nós não reconhecemos isso. Porque essa mensagem aqui não é para quem não está ouvindo, é para quem está ouvindo, é para você. Essa mensagem aqui é para você, o João, para Maria, a Tereza, para quem estiver ouvindo, é para você. Não é para você ouvir e dizer, olha, eu conheço alguém assim. Não, é para você. Libertação. Você já ouviu falar de libertação? Libertação não é para quem a gente acha que precisa. Libertação é para mim, eu primeiro. Então, nós vamos entender agora quais são um pouquinho das manifestações de orgulho, porque são muitas, né? Espírito altivo. Espírito altivo. Quando a gente fala de espírito altivo, a gente já imagina logo alguém bem snob, né? Vem na nossa mente assim, alguém, eita, né? Alguém bem snob. No entanto, a Bíblia ela usa o termo para descrever qualquer atitude de quem se considera melhor do que os outros. Se você se acha melhor do que o outro, meu irmão, isso é orgulho, tá? Uma pessoa, ela não precisa ser rica, presta atenção, para ela ser cheia de altivez. Muitas vezes você se acha melhor do que os outros, você se acha mais bonita que os outros, você se acha mais rica que os outros, mais capaz que os outros, mais inteligente que os outros. Ninguém tem capacidade de pregar igual eu prego. Você não fala para ninguém, mas tá aqui dentro, papai tá vendo. Se fosse eu na direção daquele trabalho, tinha sido perfeito. A comida tinha dado, a decoração tinha ficado diferente. Nossa, tinha sido esplendoroso. Mas como foi, irmã, tu viu aí o que aconteceu, né? Isso é espírito altivo, raiz de orgulho na sua vida. E a vaidade? A vaidade, né? O que é a vaidade? Aquela irmã que anda bonita, bem arrumada, linda e loira? Não, querido. A vaidade, ela está situada na base. Por exemplo, de muitas pregações que nós vemos hoje, são assim, muito predominantes no dia de hoje, essas pregações, que são pessoas que pregam como se nada mais existisse, só ela. Porque nem é o Espírito que atua, é ela. Né? Então ali ela começa a querer trazer para si o espírito da sedução. Olha, eu tenho uma boa dicção, é errado? Não. É maravilhoso um grande homem de Deus pregar, uma grande mulher de Deus pregar? Não. Meu Deus, eu amo grandes pregações de grandes pregadores. Eu não sou uma grande pregadora. Eu falo da palavra de Deus. Sou corajosa de estar aqui, né? Eu falo de Jesus. Eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar, mas eu não sou uma grande pregadora. Se o Senhor quiser, Ele me faz ser, mas eu não sou. Mas conheço mulheres e homens de Deus assim que, olha... Mas tem outros que eles são, mas eles são o quê? Vaidosos. O problema é o que está dentro do coração. É o prazer da sedução. De ser muito poderoso, de ser muito especial, de ser muito convocado, de ser muito chique, de ser muito chamado. Quer todas as atenções para ele. A vaidade, ela aprisiona uma pessoa pela busca da aprovação. Tem pessoas que Deus levanta de uma forma tão simples e Deus move os céus. Tem pessoas que buscam uma aprovação tão grande que é fora do comum. Isso é vaidade, tá? E também tem a autoproteção, né? O indivíduo com orgulho autoprotetivo, meu Deus, ele passa por sérias dificuldades, viu? Quando ele se torna vulnerável diante dos outros. Se acontece alguma coisa, meu Deus. E aí ele é extremamente defensivo. Começa logo a se defender.
se defende de tudo, se defende com muita facilidade. Tudo o que acontece, ele já elabora um mecanismo de defesa na tentativa ali de se manter fora de qualquer risco. Porque ele é uma proteção em pessoa, nada me atinge. Eu não tenho humildade para dizer que eu errei. Não, olha, não errei. Foi porque aconteceu isso. Olha, eu não fiz nada de errado, foi porque aconteceu isso que me trouxe a realizar essa situação. Autoproteção. Isso é orgulho. Porque se essa pessoa, ela não fosse orgulhosa, ela dizia, não, foi eu mesma que fiz, né? Eu reconheço que eu errei, peço perdão, me desculpa, eu vou fazer um reparo nessa situação, mas não. Ela se defende, mas ela não aceita as pessoas verem o erro dela. Então, ela cria uma fortaleza pessoal. Ela cria ali uma fortaleza que ela se fortifica tanto para ela se tornar impenetrável. Então, assim, ela não aceita que ela precisa mudar. Ela se acha sempre o dono da verdade. Sabe aquela pessoa que a gente conversa com ela, mas tudo dela é mais verdade que os outros, tudo dela é melhor do que os outros. Deus. E se a gente disser, fulana, você precisa mudar isso, ela não aceita. Não. A irmã está sendo usada pelo demônio. Não aceito. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma serva do Senhor, eu sou perfeita, eu não fumo, eu não bebo, eu não fornico, eu não isso, aquilo. Eu sou a mulher maravilhosa do céu. Raiz de orgulho. Raiz de orgulho, porque todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos reconhecer os nossos erros. Todos nós precisamos pedir perdão para alguém. Reconhecer que eu errei. Me humilhar diante dos meus irmãos, se for necessário. Tem gente que não quer se humilhar nem diante de Deus. Né? Se acha tão merecido que não quer se humilhar nem diante de Deus. É só assim, Senhor, me perdoa. Né? Eu errei, o Senhor me perdoa, tá? O Senhor é meu Pai. Amém. Entendeu, querida? Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos ser humildes. Ser humilde não é ser pobre, miserável, sem ter o que comer, sem ter roupa para calçar, sem ter roupa para vestir, sem ter um calçado para calçar. Não. Ser humilde é ter um coração transformado. Ser humilde é ter um coração que reconheça que errou. Desculpa. Isso é ser humilde. E o orgulho espiritual? Meu Deus. Esse dói. Né? Ouvir falar dele dói. Lúcia, orgulho espiritual meu Deus, sim. É a mentalidade de ser mais santo que os outros. E que isso é justamente o inverso do que Jesus escreveu, né? Porque quem se sente mais crente que os outros, quem se sente mais santo que os outros, são os verdadeiros pobres de espírito. A pessoa que tem esse tipo de orgulho, ela se imagina um gigante espiritual. Mas olha, Deus detesta justiça própria. O orgulho espiritual é um gigante que que Jesus combateu lá no passado. Como foi que Jesus ficou com os fariseus? Muito zangado. Por quê? Por causa da falsa piedade que eles tinham. Por causa da falsa religião que eles seguiam totalmente fora do que Deus queria. Mas eles achavam que eles estavam praticando tudo o que era certo. Então o que foi? Jesus virou e falou, tudo fachada. Tudo fachada. Né? Fachada externa de santidade, fachada falsa de santidade. Eram meros pecadores, como todo mundo. Mas eles agiam como se eles fossem os melhores da terra. Porque eu sei falar bem, porque eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque eu sei todos os versículos, todos os capítulos, porque eu tenho uma eloquência, eu tenho uma didática, eu tenho uma teologia, eu sou o cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é orgulho espiritual. Seja humilde. Peça do Senhor humildade. Você é, sim, tudo isso. Você conhece a Bíblia, você se esforçou para isso, você estudou para isso, você buscou, mas você não precisa carregar isso no seu coração e quando olhar para os outros achar que é menor do que você. Não tem necessidade de você praticar esse tipo de sentimento dentro de você. Esse sentimento aí, ó, é Leviatã. Saiba você que você está sendo frequenciado por Leviatã. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, essas são algumas das características do orgulho. Se você tem alguma característica dessa na sua vida, peça ao Senhor para te libertar. Você, como que eu me livro desses tronos? Renunciando,
pedindo perdão, se arrependendo, confessando para o Senhor. Peça ao Senhor que Ele mude a tua história. Peça ao Senhor. Ore, renunciando, eu renuncio essa influência desse espírito. Peça perdão, mas é um perdão genuíno. Quebre esse ciclo de vingança, de ira na sua vida. O arrependimento e a confissão, querido, ele traz luz para o teu entendimento. Quando você é verdadeiro com o Senhor. Traz cura. Peça ao Espírito Santo para curar a tua alma. Você está contaminado do orgulho. Você está contaminado do orgulho. Infelizmente. Então, como que a gente faz essas renúncias? Você tem que orar. Ore pedindo ao Senhor. Eu vou orar aqui com você. Mas antes de eu finalizar essa live, envie esse vídeo para alguém. Essa live não, esse vídeo, né? Antes da finalização desse vídeo, eu quero pedir para você, envie esse vídeo para alguém. Porque alguém pode estar precisando ouvir. Não é que você não olhou para dentro de você, mas alguém pode estar precisando ouvir uma palavra simples dessa, mas diretiva ao seu coração. Para que o seu entendimento venha entender, Senhor, eu nunca imaginei que eu tinha raiz de orgulho dentro de mim. Porque eu me sentia melhor do que a minha irmã, que é uma pessoa simples, uma pessoa calada, uma pessoa ali. Eu era tão espiritual e a irmã não. Mande para alguém. Deixe Deus falar no seu coração e deixe Deus falar no coração de outro, amém? Já se inscreva também no canal, que em breve nós teremos mais vídeos. Vamos orar? Vamos fazer uma renúncia contra esses tronos da ira? Eu vou orar aqui com você, tá? Não vou fechar os olhos, porque oração de libertação a gente faz de olho aberto, tá? Abra seus olhos onde você estiver e ore comigo. Eu vou ler compassado, vou orar compassado, que é para você repetir. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor é o único e verdadeiro Rei sobre a minha vida, minha alma, minhas emoções e minha mente. Eu me coloco agora sob a autoridade do teu sangue, do teu nome e da tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, eu renuncio toda influência maligna por trás da ira descontrolada, por trás da fúria, por trás da violência, por trás da amargura, por trás do orgulho, da vingança. Eu quero agora que o Senhor quebre toda a aliança consciente e inconsciente com os tronos das trevas que alimentam essas emoções. Amém? Agora eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida do teu filho e da tua filha, que acabou de assistir esse vídeo. Até aqui foi o Senhor. Jesus, ministra no coração, Pai, deste homem, dessa mulher. Ministra no coração dele o que ele precisa, o que ela precisa, Senhor, ser quebrado. Que todo trono, Senhor, que todo trono, Pai, caia por terra. Todo Leviatã, todo Amaleque, todo Belial, todo trono, Senhor, caia por terra da vida dessa pessoa. Que os frutos do Espírito, Senhor, venham sobre teus filhos. Paz, calma, tranquilidade, mansidão. Jesus, quanta dor nessa alma. Senhor, destrói, Pai, esse demônio na vida dessas pessoas. Tira essa raiz de orgulho, Senhor. Que essa pessoa venha se dobrar em humilhação diante de Ti. Família destruída, trabalho destruído, vida financeira destruída. Pai, trabalho secular destruído, mas o orgulho está enraizado. Senhor, que nesse dia o Senhor entre e destrua, Pai, todo esse mal, essa raiz maléfica da vida dessa pessoa. Arranca desse coração, Senhor. Arranca desse coração essa ira. Arranca desse coração, Senhor, esse orgulho. Para que essa pessoa venha vivenciar um tempo novo, uma história nova, uma vida nova, Senhor, na casa dela, na família dela, na vida dela, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, fica com teus filhos, fica com as tuas filhas, no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.